Salve, salve você, meu cara alfartano, minha cara alfartana de todo o Brasil. Salve, salve você que está empenhado e acompanhando aí o Alfacom, por meio do nosso canal no YouTube, Alfacom Concursos Públicos, ou então pelo nosso site, alfaconcursos.com.br, ou pelo nosso blog, equipealfaconcursos.com.br e as várias outras formas que nós temos aí de visualizações e de acesso nesse mundo virtual. Eu, professor Tchê, estou em nome aqui do Alfacom para falar para você um pouquinho, uma super dica Alfacom das datas fechadas em 2014. Como assim data fechada? Datas que comemoram aniversário todos os anos, obviamente, mas que em 2014 são datas fechadas dentro do século XX e que podem aparecer para você numa citação, numa contextualização e também como uma forma aqui de alertar para algumas curiosidades interessantes. Vamos começar aí por aquilo que completa, então, 110 anos, 1904. 1904 no Brasil é o ano que nós temos a revolta da vacina, uma reação popular à campanha sanitarista que aconteceu no Rio de Janeiro no início do século XX. A revolta da vacina teve como base aí a população contestando a lei de vacinação obrigatória e as brigadas sanitaristas. O médico sanitarista Oswaldo Cruz bem que tentou equilibrar a situação, bem que tentou justificar, mas o movimento ganhou a adesão de intelectuais e também foi usado como mecanismo político. A revolta foi tão intensa que a lei de vacinação obrigatória foi abolida. Interessante, 1904, o mundo inteiro lutando aí por melhores condições e o Brasil defendendo o espancamento do Zé Gotinha. É isso que acontece, revolta da vacina. E nós temos também, no contexto geral, a chamada Guerra Russo-Japonesa, disputando a região da Manchúria. Rússia e Japão, os conflitos já vinham desde antes e a guerra aí depois acabaria resultando em condições precárias economicamente para a Rússia e seria um dos fatores que levaria ao Domingo Sangrento, lá em 1905, apontado pelo Lenin como uma das grandes causas da Revolução de 1917. Aconteceram mais coisas? Claro que aconteceram mais coisas, só que eu estou elencando para você alguns pontos só desse contexto todo. 1914, agora completando um século, completando 100 anos aí. No Brasil, nós temos um governo novo, Hermes da Fonseca saía e nós tínhamos Venceslau Braz governando o Brasil. Vale a pena lembrar que durante o governo de Venceslau Braz, o Brasil passa por uma experiência de implantação industrial interessante, apesar de não se tornar industrializado. Mas nós temos indústrias no Brasil no contexto da Primeira Guerra justamente para substituir as importações, porque no contexto geral, o mais marcante de 2014 é a Primeira Guerra Mundial, que começaria lá em 28 de junho de 1914 com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Foi assassinado por Gavrilo Príncipe, um jovem nacionalista, e esse assassinato desencadearia a Primeira Guerra Mundial, a maior guerra de todas as guerras até então, conhecida como a Grande Guerra, até 1939, porque em 1º de setembro de 1939 nós teríamos a Segunda Guerra Mundial, que teve, obviamente, as suas origens em situações mal resolvidas aqui da Primeira Guerra. A Primeira Guerra durou de 1914 a 1918 e foi marcante pelo número de mortos e por algumas inovações utilizadas amplamente, a metralhadora, o tanque de guerra, nós temos aí a aviação, nós temos também as granadas ganhando difusão, as novas formas de composição militar e tudo isso tornaria a Primeira Guerra uma coisa muito marcante. Lembrar que a Alemanha saiu completamente humilhada e o Tratado de Versalhes ratificou a humilhação alemã após a Primeira Guerra. Por isso o nacionalismo alemão se desenvolveu, se tornou mais forte ainda e a Segunda Guerra Mundial viria quase que como uma continuação da primeira. Legal, e agora vamos para 90 anos. 90 anos, 1924. 1924, no Brasil, nós temos a expansão do movimento que tinha começado lá em 1922, que era o tenentismo. Expansão do tenentismo, um movimento aí que contestava a estrutura da República Velha. Nós temos aí o destaque para São Paulo e Rio Grande do Sul, a Revolução Paulista e também a Coluna Gaúcha, que junto depois formariam a chamada Coluna Prestes. Então, 1924 é importante para lembrarmos disso. E no contexto mundo, nós temos aí a disputa pelo poder na União Soviética, a disputa pelo poder na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, tinha morrido um ano antes, em 1922, 2 anos antes.
nós tivemos a formação da URSS e agora uma disputa entre os herdeiros ideológicos de Lenin, Trotsky e Stalin, marcaria o ano de 1924. Em 1929, Stalin conseguiria assumir de maneira quase que absoluta o poder na União Soviética. Aí vem o ano de 1934. Completando então 80 anos aqui, olha só, 1934, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, isso aí, 80 anos, tem que fazer a continha para ver se não está falando besteira. 1934 é o ano da nossa Constituição Liberal, a Constituição mais liberal que nós tivemos até então, né, na história do Brasil. Claro que depois, a de 88, é muito mais inclusiva. Mas essa Constituição de 1934 substituiu a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1934 permitiu o início do governo constitucional de Getúlio Vargas e também trouxe algumas novidades, como, por exemplo, a possibilidade do voto feminino, o voto secreto e também as leis trabalhistas, muito importante para a história do Brasil. Aí em 1934, no contexto mundo, nós temos aí Hitler tomando o poder na Alemanha. Hitler passa agora a exercer um governo mais absoluto, juntando os cargos de primeiro-ministro com o cargo de presidente, se tornando Führer, o líder que tentaria colocar a Alemanha no caminho para o Terceiro Império. Lembrar que a ascensão de Hitler foi possibilitada pelas situações nacionalistas criadas em consequência da Primeira Guerra Mundial e também pela economia alemã, que estava um fiasco com uma inflação absurda, e Hitler vem como o grande salvador. Só que obviamente depois nós temos aí uma série de situações que mostraram que o seu plano era um plano descabido. 1944, o mundo todo está mesmo visualizando a Segunda Guerra Mundial. 1944 é um ano importantíssimo, porque nós temos aqui a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil já tinha firmado um acordo e nós vamos para a Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Enviamos para lá a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira e temos aí uma participação principalmente nas campanhas da Itália, lutando aí contra os governos, ou melhor, contra os soldados que militavam a favor de Mussolini. No contexto geral, nós temos o dia D, que foi decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial, 6 de junho de 1944, o dia do desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia. Importantíssimo isso. E esse desembarque seria marcado aí pela contraofensiva que resultaria na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, 1954 agora, também completando data fechada em 2014. 1954, no Brasil, o que nós temos? Nós temos aqui o suicídio de Getúlio Vargas. O suicídio de Getúlio Vargas. Não sabemos se ele se suicidou ou se foi suicidado. O fato é que em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas partiria dessa para melhor, ou sairia da vida para entrar na história. Então 60 anos, 54, 64, 74, 74, 94, 2004, 2014, 60 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Lembrando da sua carta testamento, que é hoje uma das cartas mais divulgadas em documentos e livros de história no Brasil, devido ao seu impacto, ao seu forte teor nacionalista e até mesmo romântico. 1954, no contexto global, aí nós temos o quê? Nós temos o início do governo de Khrushchev, tá? Governo de Khrushchev, lá na União Soviética. E qual foi a importância do governo de Nikita Khrushchev para a União Soviética? A importância foi o fato, tem um Czinho aqui, foi o fato de que ele começou um processo chamado de revisionismo. Em 1953, Stalin morreria e começaria uma revisão das suas obras e das suas ações, até mesmo denúncias contra as práticas de Stalin. Nikita Khrushchev, que seria o presidente que estaria no poder aí, quando a União Soviética entraria naquela crise, chamada crise dos mísseis, junto com os Estados Unidos, tendo Cuba também como um dos pivôs. Então, 1954, também ano de mudança na América Latina, quando nós temos aí
algumas mudanças marcando a República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, uma data relevante. 1964. 1964 é um ano que para a história do Brasil, todo mundo sabe, é o início da República Militar, o início da ditadura militar. Mas vamos chamar de República Militar, porque a República Militar aconteceu sob uma forma aqui de ditadura, ou seja, existiam eleições, mas não existia a democracia, eram eleições indiretas. Vale a pena você lembrar disso. 1º de abril de 1964. No sentido da história global, nós temos a criação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. É isso aí que aconteceu em 1964. Vale a pena você lembrar que a OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, era um movimento armado que queria aí a criação, defendia a criação de um Estado árabe na região da Palestina. 1974. 1974 é o ano em que no Brasil nós temos aí o auge do milagre econômico, aquela falsa ideia de desenvolvimento, aquela falsa ideia de progresso, aquela falsa ideia de crescimento, que depois resultaria no Brasil em um problema muito grave, que seria a inflação. No contexto geral, nós temos aqui o início da implantação do neoliberalismo, tá? A implantação do neoliberalismo. Lembrar que a década de 70 foi importante para isso, que a crise do petróleo contribuiu para esse despertar e o neoliberalismo começava a ser implantado em substituição ao keynesianismo, aquele modelo de estado de bem-estar social. 1984, aqui sim temos destaque para o Brasil. Há 30 anos atrás, tivemos aí as diretas já, a emenda Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira, que foi apresentada como expressão de um movimento social popular. Essa emenda Dante de Oliveira pedia eleições diretas já para o Brasil. Então as diretas já tiveram, enquanto movimento social, uma grande repercussão. A emenda constitucional, a emenda Dante de Oliveira não foi aceita e a eleição foi indireta. A eleição de Tancredo Neves, ele não assume, morre antes da posse. 1994, vamos aqui continuar só com ênfase em Brasil, tá? 1994 nós temos a morte do Senna, 1º de maio de 1994, então 20 anos atrás. Nós temos também o tetracampeonato, tá? O Brasil se tornou tetracampeão mundial de futebol. 1994 também, Plano Real. Tá? O Plano Real foi implantado em julho de 1994. São algumas medidas importantes. E no contexto geral, nós temos aí um acordo do Brasil, do Mercosul com o NAFTA, 1994 teve isso aí. Nós temos também uns passos diferenciados dentro da União Europeia que mudariam a configuração daquele lugar, daquela região. E aí 2004, para fechar, 2004, uma coisa muito importante foi o Facebook. Aí no sentido geral, no sentido geral, tivemos aí a criação por Mark Zuckerberg e o Severin do Facebook. Lembrando que as provas cada vez mais trazem aí a cobrança sobre redes sociais, tecnologia e informação. Essas foram as datas fechadas, as mais relevantes. Claro que muita coisa não dá tempo de falar, mas foram as coisas mais relevantes que você tem que considerar, que fazem aniversário com data fechadinha em 2014, tá certo? Super Dica Alfacom, uma exclusividade somente de quem é preocupado com a sua mudança de vida. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e acompanhe aí as nossas notícias, dicas e tudo mais. Forte abraço, até a próxima!